Olá, estamos em mais um Dia Tempo com Deus, aconselhando uns aos outros, converse sobre o pecado. Ainda seguindo a linha do último vídeo, a gente vai trabalhar um pouquinho essa temática. Quero ler dois versículos que se encontram em 1 João, versículo 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Na verdade, eu estendi até o versículo 10. Bem, quando a gente fala de pastoreio mútuo, toda conversa que envolve discipulado, aconselhamento, seja formal ou informal, se é uma conversa sábia, se é uma conversa intencional, se há o desejo de aconselhar, pastorear, nós vamos falar sobre o pecado em algum momento. Nós ouvimos os nossos irmãos, eles nos ouvem, muitas vezes nos alegramos, nos encorajamos, mas a partir do momento que existe uma convivência, que existe certa regularidade nessas relações, é inevitável, o meu pecado vai se revelar através do que eu falo, através das minhas reações. O pecado do meu irmão vai se revelar através do que ele fala, através das reações dele. E nós, como servos de Deus, como membros do mesmo corpo, trabalhando para a edificação do corpo, não podemos evitar esse tipo de conversa. É importante que nós nos ajudemos, nos auxiliemos nesse sentido. E a questão toda é como fazer. Como nós devemos fazer isso? E eu quero ler aqui um texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 7, que diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, da maneira que não vos falte nenhum dom. Veja bem, o apóstolo Paulo muitas vezes a imagem dele é transmitida como uma pessoa ranzinza, uma pessoa carrancuda. No entanto, ao ler os escritos paulinos, você percebe um tom pastoral, você percebe um tom amoroso, você percebe um tom gracioso, um tom misericordioso. Isso não torna necessariamente alguém sem firmeza. De fato, ele é firme, ele é categórico, ele é incisivo, mas não sem amor, não sem graça e não sem misericórdia. Aquela igreja em Corinto estava enfrentando muitas lutas em relação ao pecado. Existiam pontos que precisavam ser tratados. Mas se a gente perceber, não só em Coríntio, nos livros de Coríntios, mas em outras cartas paulinas, você vai perceber que Paulo, até tocar no ponto, ele constrói todo um caminho. E você percebe o tom altamente pastoral: dou graças a meu Deus a vosso respeito. Dou graças a meu Deus. Trata aquela igreja como igreja, trata com amor, trata com carinho. Então, como que deve ser a nossa abordagem? Deve ser uma abordagem amorosa, uma abordagem graciosa, uma abordagem que expresse o amor de Deus, a graça e a sua misericórdia. E nós devemos ter em mente a consciência de que nós somos pecadores. Por quê? Porque tal consciência nos leva a desfrutar da confissão de pecado, a receber graça e misericórdia, e consequentemente essa consciência vai me fazer estender graça e misericórdia aos meus irmãos, conforme Efésios 4:2 diz, devemos fazer isso com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, destacando a nossa vulnerabilidade, destacando que nós somos falhos, que nós somos fracos, claro, sem perder o foco de tratar também o coração do nosso irmão. Existem muitas maneiras de falar sobre o pecado. E existem muitas formas pelas quais esse pecado se torna público.
Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, as pessoas vão chegar até nós para confessar o pecado delas. Algumas vezes, elas não vão confessar, nós vamos nós vamos, corta aí, nós vamos flagrá-las em seus pecados. É uma palavra, né, mal colocada, é uma atitude, uma reação que indica aí uma motivação pecaminosa. Muitas vezes nós tentamos maquiar, né, sustentar uma imagem piedosa, mas nossa boca, nosso coração, nossas reações nos traem. Então, algumas vezes o irmão vai chegar e confessar o seu pecado, outras vezes você vai ver, e outras vezes alguém vai contar para você. Mas em todas essas circunstâncias, se nós somos conscientes da nossa membresia, né? Se somos conscientes de que pertencemos ao corpo de Cristo, de que somos membros uns dos outros, nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser negligentes com a saúde uns dos outros. É a orientação bíblica de que nós devemos nos exortar, nós devemos cuidar uns dos outros. E o aconselhamento mútuo e o pastoreio mútuo exige tocar no assunto pecado. Obviamente que dependendo das circunstâncias você vai ter uma postura a tratar. Por exemplo, alguém que chega para você e confessa o seu pecado, você já entende que essa pessoa já está lutando contra o seu pecado, ela já está tomando a atitude correta. Enquanto uma pessoa que foi flagrada em seu pecado, ela ainda não está nessa luta, e você tem que conduzir essa pessoa a ser ativa nessa batalha. Então você precisa ter essa consciência, ter sabedoria para abordar de uma maneira adequada. E uma das coisas maravilhosas que nós devemos praticar no aconselhamento no pastoreio mútuo é o ato de levar esperança para o nosso irmão. Não ser aquela pessoa que vai ser uma pedra de tropeço, que vai desmotivar, que vai julgar, que vai condenar, que a partir daquele momento que vai tratar aquele pecado que foi confessado, flagrado, vai tratar aquela pessoa como um subcrente, como uma pessoa, estigmatizar a pessoa. Não, é uma pessoa que vai estender a mão, que vai mostrar que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados, que nós não somos mais escravos do pecado, que nós podemos vencer o pecado. Muitas vezes, eu que já fui aconselhado, discipulado muitas vezes, percebi o cuidado desses conselheiros quando eles falaram da esperança que há em Cristo Jesus. Quando eu cheguei com o coração pesado e ao ser tratado biblicamente, eu saí com o coração leve, alegre, ciente do amor de Deus, sentindo o amor de Deus, sentindo a sua graça. É levar esperança. O aconselhamento não é para a destruição dos irmãos, o aconselhamento é para reconstrução, para edificação, para levar esperança. Então, gratidão, né? Não gratidão, é graça, misericórdia na maneira de falar. E é interessante porque dentre as leituras que nós temos feito sobre o tema, há uma sugestão, há um exemplo aqui de uma esposa que o marido tem problema com álcool e ele é reincidente, ele cai no mesmo pecado. E a esposa, ao invés de falar bem assim, o que você vai fazer para lutar contra isso? Ela diz, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E é muito legal quando o aconselhado, quando o nosso irmão sente que nós estamos junto com ele nessa luta. Foi precioso para mim os momentos que eu precisei lidar com o meu pecado, onde eu senti que eu não estava sozinho, mas quem estava comigo, meu irmão, estava ali para me ajudar, para somar comigo nessa batalha. Então, temos que focar mais no que podemos fazer uns pelos outros e não simplesmente jogar ou deixar o irmão à mercê de si mesmo. Há um processo, há um trabalho a ser feito e nós devemos ser ativos nesse sentido. E
essas posturas vão nos ajudar a orientar os nossos irmãos de maneira graciosa, a mostrar que o pecado, de fato, é uma ofensa contra Deus, é um ataque contra Deus e que, consequentemente, tem os seus efeitos sobre a vida do irmão, sobre as nossas vidas, trazendo culpa, trazendo vergonha, trazendo medo, trazendo um viver pesado, triste, improdutivo. E aí nós podemos conduzir essa conversa de uma forma que a pessoa avalie o seu pecado, com perguntas sábias, com orientações sábias, de uma forma que haja uma reflexão, que exista uma análise do problema. E então nós conduzimos a pessoa à confissão, como nós lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E ter uma atitude grata. Por exemplo, muitas vezes que eu fui aconselhado, que eu estive discipulado de aconselhamento, ao concluir a minha fala, os conselheiros sempre falavam: muito obrigado por você confiar em mim. Que privilégio, que responsabilidade ser um agente de Deus, um ouvido de Deus para você. E falavam: e você pode contar com o nosso amor, pode contar com o nosso cuidado, com as informações. Aqui você pode se sentir livre para você conversar. E nós agradecemos pela sua confiança. É algo que muda o clima, né, do momento. Um momento difícil, doloroso, tem que ser enfrentado, tem que ser trabalhado, mas, no entanto, ele não precisa ser pesado, como muitas vezes, por falta de sabedoria, falta de orientação bíblica, às vezes os irmãos ou até mesmo líderes tornam esse momento mais pesado, não para a restauração, e não para a edificação, mas para tristeza, para dor, né? Uma dor que não leva a essa transformação. Bem, eu quero te desafiar hoje a pensar no seu coração. E se existem pecados, e nós somos pecadores, temos muitos pecados, que nós confessemos esses pecados ao Senhor, mas que sejamos também pessoas sensíveis, atentas, para auxiliar nossos irmãos na luta contra o pecado. Não sejamos omissos, não falando nada. Não sejamos tardios em ajudar esses irmãos. Façamos o trabalho que o Senhor Jesus Cristo deseja que todos os seus filhos façam, executem, que é o trabalho do pastoreio mútuo, um trabalho pastoral, um trabalho de resgate, um trabalho de edificação. Que Deus te abençoe.